Muito bem, então finalmente chegamos ao estilo Van Gogh propriamente dito, a plenitude da sua pintura, e talvez a gente possa indicar que isso atinge o seu auge a partir de 1888, quando ele vai para a cidade de Arles, no sul da França, e depois de Arles ele vai então, já no fim da vida, nos últimos meses de vida, para a cidade de Auvers-sur-Oise, a 30 e poucos quilômetros ao norte de Paris. Então eu vou mostrar para vocês, então aqui eu começo por uma planta em flor, uma coisa que ele gostava muito, né? Então ele disse que ele foi para Arles pensando que Arles era o Japão. Eu fiquei refletindo muito sobre o que ele queria dizer quando chamava a cidade de Arles de Japão. Eu acho que o fato da cidade ficar bem ao extremo sul da França, próximo do Mediterrâneo, uma cidade que é bastante fria no inverno, mas que tem uma incidência de luz muito grande, e talvez esse clima de proximidade com o litoral, tudo isso levasse Vincent van Gogh a associar essa cidade a uma cidade japonesa, né? E o que ele buscava era isso, incidência de luz sobre a natureza, e essa incidência de luz para poder trazer inspiração, né? Ele gostava muito de pintar ao ar livre, observando a natureza, mas não tentando reproduzir aquilo que estava na natureza, mas procurando captar as suas impressões. É como se essa natureza tivesse produzindo efeitos emocionais e estéticos sobre ele, e ele tentasse então transpor para a tela isso, tá? Essa é uma tela de 1888. Né? Aqui nós temos uma outra tela de 1888. Eu chamo bastante a atenção para essa paisagem que ainda tem algo de parecido com o modo de pintar dos impressionistas. Eu chamo a atenção para aquilo que está imediatamente acima dessa casa, dessa construção. Você consegue perceber facilmente o quanto essa pintura está emplastada, né? Quanto o Vincent van Gogh carregava na quantidade de tinta, e isso vai se tornar uma marca muito importante do modo como ele pintava. Em outra paisagem de 1888, uma paisagem na cidade de Arles, que um domínio técnico fantástico, uma autonomia técnica, né? Alguma coisa lembra a pintura impressionista, mas já temos aqui o estilo, o jeito, o modo Van Gogh de pintar. E eu queria chamar a atenção para essas plantas que estão em primeiro plano, né? Elas se tornaram plantas conhecidas, às vezes são chamadas de flor de Van Gogh, porque elas vão aparecer com uma certa frequência nas pinturas do Vincent van Gogh. Olha que domínio técnico, olha que maneira fantástica, né? Você tem um primeiro plano onde estão essas flores, você tem um plano intermediário, depois você vai ter uma paisagem de fundo, uma paisagem urbana, alguns prédios urbanos, né? Então a complexidade, o domínio técnico, o domínio sobretudo de perspectiva nesse quadro, uma paleta bastante colorida, um uso muito interessante do azul, do amarelo, formando contraste entre essas duas cores, e este era o contraste, né? O frio representado pelo azul, o amarelo representando a cor quente, e esse contraste de frio com quente, de fato era aquilo que o Van Gogh mais gostava de fazer em suas telas. Ainda em 1888, uma outra paisagem rural, com algumas casas, com alguns planos, né? Pelo menos 3 planos nessa paisagem. O primeiro onde aparecem essas flores, essa mata, o segundo plano à direita com algumas casinhas, e um terceiro plano bem ao fundo com casas bem distantes, vegetação bem distante, e um céu tipicamente de Van Gogh, né? Um céu que não tem nada de realista, que não tem nada com aquela pretensão de representar as nuvens fofinhas, né? Quase que saltando do quadro. Não, aqui você tem um quadro bastante emplastado, bastante carregado no uso de tinta, e um modo Van Gogh de representar o céu. Essa é uma paisagem muito interessante, muito legal, né? É uma paisagem litorânea, perto de Saint-Marie-de-la-Mer, que é um pouquinho mais ao sul de Arles.
uma cidade que foi visitada por Vincent van Gogh, especialmente para poder pintar. Esse é uma pintura de 1888 também. Esse mar impetuoso, colorido, emplastado, essa presença de diversos planos de perspectiva, né? Essas ondas muito próximas aqui do primeiro plano, um plano intermediário, terceiro plano mais distante com esse primeiro barco e dois barcos num quarto plano mais ao fundo. Então essa ideia de multiplicidade de planos, essas pinceladas à amostra, esse uso intenso da cor, essa coisa vibrante. É impossível você olhar para um quadro desse e não ser impactado do ponto de vista não só da quantidade de luz que incide sobre os seus olhos, mas também da emoção, da impetuosidade que aparece nesse quadro. Bom, esse aqui é um dos meus quadros favoritos, é uma das coisas que eu mais gosto do Vincent van Gogh. Isso aqui é o interior da casa dele, né? A gente sabe que quando ele morou em Arles, ele morou na Casa Amarela, e ele desenhou e também pintou, talvez pelo menos mais uma versão, talvez 3 versões desse quadrinho, desse quartinho, né? E nós temos aqui um uso muito forte da cor amarela contrastando com o azul, né? Então você percebe um plano que estão as cadeiras, a cama e a mesa predominando os tons amarelos, né? E no plano mais alto das paredes predominando o azul, né? Esse contraste é um contraste muito utilizado pelo Vincent van Gogh. Estudiosos específicos desse quadro, né, têm apontado que, comparando esse quadro com as descrições de cores que o Vincent van Gogh faz nas suas cartas, eles percebem o quanto esse quadro ficou já descorado em função do tempo, mas ainda assim ele tem cores muito vibrantes, é um quarto muito bonito. Você vai perceber que a perspectiva das paredes, né, é uma perspectiva um pouco estranha, estão fugindo do padrão, né? Certamente isso é proposital, né? Você observa esse quadro, a impressão que fica é que ele fez isso com muita rapidez, com muita impetuosidade. Se você olhar o pé dessa cama, os pés que estão mais à frente aqui no primeiro plano, o contorno preto é como se ele tivesse sido feito às pressas, né? O contorno passando do ponto, o contorno, né? E ao mesmo tempo ainda é um quadro muito bonito, muito interessante. Nós temos aqui uma outra cena típica do Van Gogh, que ele gosta bastante, que é a cena da colheita, né? Lembram-se que há situações em que ele retrata o semeador, né? E aqui nós temos então a colheita, né? Uma espécie de coletivo da semeadura, né? O resultado da semeadura, né? Mas um resultado abrangente, coletivo, uma cena complexa. O estilo Van Gogh está na sua plenitude aqui, mas ao mesmo tempo uma cena deverasmente complexa, com uma multiplicidade de planos, né? Insinuando uma profundidade muito grande. E isso de fato a gente vê aqui um Van Gogh com um domínio técnico muito grande, um domínio de perspectiva muito grande, um domínio de luz, de sombra muito grande, e usando aquilo que ele mais gosta, que é contrastes entre azul e amarelo, né? Uma paleta bastante complexa, bastante interessante, uma variedade de amarelos, de azuis, mas ele se usa bastante desse contraste, né? E isso deixa o quadro lindo, e a gente logo percebe que existe aqui o DNA de Vincent van Gogh. Eu queria chamar a atenção também, ainda no ano de 1888, para essa ponte. Isso é uma ponte pintada no estilo tipicamente japonês, mostrando a aproximação de Vincent van Gogh com o que se chama de japonismo, e mostrando que isso não estava só incorporado na estética, na escolha da paleta, mas também está incorporado nos temas e no modo como ele pinta, né? Então isso é bem típico do Japão, né? As pontes, né? Se você olhar os ilustradores japoneses do século XIX, as ilustrações são muito coloridas, com muito contraste,
e vão aparecer muito as pontezinhas japonesas. Nós temos aqui um pomar, né, com plantas pintadas no estilo impressionista, as plantas florindo, né? O Vincent van Gogh ficava muito encantado com o momento em que o inverno ia se afastando e as plantas começavam então a se tornar verdes, e à medida que as estações iam avançando e as plantas começavam a florar, ele ficava deslumbrado e ficava enlouquecido, querendo passar o dia inteiro fora, observando isso tudo, e para poder pintar e captar isso com a maior riqueza de detalhes possível. Uma outra planta pintada por ele, né, no estilo impressionista, com cores bastante vibrantes, ainda no ano de 1888. Eu chamo a atenção agora para essa pintura, para a versão uma das versões do semeador, né, que é a parábola bíblica, né? Existe o texto bíblico que narra que o semeador saiu jogando a semente e encontrou diversos solos, né? Nós temos aqui um sol muito grande, a gente vai encontrar essas figuras solares, elas são muito comuns nos quadros de Vincent van Gogh. Há uma hipérbole, né? Um exagero no tamanho do sol, ao mesmo tempo um sol todo emplastado, sobrecarregado de tinta, formando textura. Você pode ver assim, você pode ver que o sol está quase pulando da tela, a figura do semeador em primeiro plano, os campos, né, todos eles coloridos e formando diversos planos, né? E essa escolha desse fundo, desse céu, né, pendendo para um verde amarelado, um verde limão, é uma coisa de fato maravilhosa. Estamos em 1888 ainda. Continuamos em 1888, de novo muitas plantas, muitas flores, um espetáculo da natureza, e foi para isso que ele tinha ido para a cidade de Arles, para observar essas plantas florindo. E temos aqui uma coisa muito legal também, uma das minhas pinturas favoritas, que é a Casa Amarela. Então não é à toa que ele pintou a casa de amarelo, não é à toa que ele escolheu o amarelo, não é à toa que a Casa Amarela está fazendo um contraste com um céu muito azul, muito intenso, né? E essa é a moradia do Vincent van Gogh, esse é o lugar que ele escolheu para se instalar. E quando se instalou nessa casa, na cidade de Arles, no sul da França, começou a sonhar com a constituição de uma comunidade de pintores, né? E foi aqui que esteve por algumas semanas o pintor Paul Gauguin, e foi no interior dessa casa que ele cortou um pedaço da sua orelha, como que simbolizando aí a frustração por essa comunidade de pintores não ter dado certo, né? A expectativa é que o Paul Gauguin ficasse lá e outros pintores também estivessem lá, e que eles formassem uma comunidade de pintores. Quando o Paul Gauguin anunciou que ia embora, ele ficou inconformado e discutiu e acabou agredindo a si mesmo. Bom, aqui nós estamos no ano de 1890, né? Já estamos aqui nos últimos quadros do Vincent van Gogh, as últimas coisas que ele pintou, já perto do final da vida. Estamos aqui em 1890, na cidade de Auvers-sur-Oise, a cidade onde Van Gogh passou os últimos dias de vida. Nós temos uma vista dessa cidade. O que eu chamo a atenção aqui é a explosão de cores, é o rompimento definitivo com todo o realismo, a paleta tipicamente de Van Gogh, as pinceladas carregadas, tensas, as marcas das pinceladas. E é interessante isso, né? As linhas das casas, todas elas tortas, né? Um rompimento com a perspectiva tradicional, né? E um quadro de fato bastante bonito. Eu gosto muito desse quadro pelo uso das cores, pela beleza, mas você percebe aqui o estilo Van Gogh na sua plenitude, pinceladas tensas, pinceladas marcantes, um céu totalmente fugindo do realismo, uma representação da área rural, dos campos semeados com cores bastante incomuns,
uma perspectiva bem própria, um modo de enxergar bem próprio. E esse que é considerado um dos últimos quadros de Vincent van Gogh. Eu visitei o local onde fica esse campo. Ele não estava com trigo, mas quando eu cheguei lá, ele estava cheio de corvos, né? O que me faz imaginar que se tivesse trigo, eu não sei se não tinha trigo por causa do inverno, ou se não tem mais trigo nessa região, mas continua tendo corvo, né? Fazendo muito barulho. Esse corvo, ou essa quantidade enorme de corvo que tem aqui, é interpretado por algumas pessoas como uma forma de que Van Gogh estivesse agorando a morte dele. Eu acho que isso é uma suposição totalmente equivocada. O que eu acho que ele está fazendo é somente representar o que ele estava vendo. Mas eu chamo a atenção para o contraste de azul e amarelo. Eu chamo, né, você tem aqui uma paisagem bastante impetuosa, cheia de movimento, pinceladas tensas. E esse é um quadro muito bonito e uma das últimas coisas que nosso artista fez. É isso. Eu encontro você na próxima aula. Um abraço e até lá.